potência. Lembramos que o material está disponível na plataforma Moodle e também na página e canal YouTube do professor. Nesta aula vamos estudar os conversores CC-CA, também conhecidos como inversores, inicialmente falando do princípio de funcionamento e da modulação PWM senoidal, e na próxima aula dos inversores meia ponte e ponte completa. O uso de conversores CC-CA pela indústria é muito comum, seja na cogeração, por exemplo, de energia elétrica, ou e principalmente no acionamento de motores. Para entendermos o funcionamento de um inversor, ou seja, um conversor CC-CA, inicialmente vamos falar dos quadrantes de operação de um motor de corrente contínua ou de uma máquina de corrente contínua, para então entendermos a necessidade de se usar conversores bidirecionais em corrente e em tensão, conforme o modo de operação que se deseja para esta máquina. Então nós temos no primeiro quadrante a tensão positiva no motor e a corrente também positiva no motor, e escolhemos um sentido de giro como sendo o anti-horário. Neste caso, o produto da tensão no motor que é positiva vezes a corrente no motor que é positiva resultará em uma potência positiva. Portanto, esta máquina está absorvendo energia da fonte e está funcionando como uma carga, ou seja, está operando no modo motor. Já no segundo quadrante, a corrente continua sendo positiva no motor, mas agora a tensão é negativa, ou seja, a tensão está com polaridade diferente. Neste caso, então, eu tenho um sentido de giro contrário ao primeiro, neste caso, então, ele está girando no sentido horário, e o produto da tensão negativa pela corrente positiva resulta em uma potência negativa, significando, na verdade, que eu estou devolvendo energia ou enviando energia para a fonte e não absorvendo. Então a máquina não está funcionando como motor, e sim como gerador. A máquina não é uma carga, a máquina nesse caso está funcionando como fonte de alimentação para o circuito, podendo então esta energia ser devolvida ou regenerada para a bateria ou a fonte principal. Já no terceiro quadrante, nós temos então corrente negativa e tensão negativa. O sentido de giro continua sendo o horário, mas agora o produto de corrente negativa com tensão negativa resulta em uma potência positiva, mostrando novamente que o motor ou a máquina está absorvendo energia da fonte e funcionando como carga. Então, no primeiro quadrante e no terceiro quadrante, eu tenho operação como motor, ou seja, como carga. Já no quarto quadrante, nós temos então tensão positiva e sentido de giro anti-horário e corrente negativa. Então a corrente está fluindo do motor para a fonte. Novamente, o produto da tensão pela corrente resulta em uma potência negativa, o que significa que eu estou no modo de geração ou de regeneração de energia. Então, o motor de corrente contínua ele pode operar nos quatro quadrantes. O circuito que fará o acionamento desse motor é que irá permitir ou não que o motor funcione de fato então nos quatro quadrantes, ok? Para entender o que é esse funcionamento nos quatro quadrantes, vamos imaginar um skate elétrico, ou uma bicicleta elétrica, uma moto ou um carro elétrico. Então, supondo um skate elétrico em que eu tenho um motor de corrente contínua alimentado por uma bateria. Se eu estou numa região plana ou num aclive e quero deslocar uma massa, ou seja, o usuário que está sobre o skate, então eu preciso fornecer energia da bateria para o motor, para que o motor desloque o skate juntamente com essa massa na superfície plana ou no aclive. Então eu estou funcionando como carga, que é o modo normal de funcionamento de todos os veículos elétricos. Eles sempre têm como modo padrão funcionar como carga, ou seja, a energia fluir da fonte para o motor. Por sua vez, quando eu estiver em uma descida, a energia potencial armazenada pela massa do usuário mais a massa do skate, ela poderá ser transformada em energia cinética e fazer então com que o skate acelere na descida.
ele vai acelerar sem o fornecimento de energia da fonte para o motor, ou seja, ele vai acelerar em virtude da energia cinética e potencial armazenadas nessa massa. Portanto, se ele acelerar a ponto da tensão autoinduzida sobre o motor superar a amplitude da tensão da bateria, então o fluxo de energia irá se inverter e a energia poderá fluir do motor para a bateria. Então eu estou tendo o funcionamento do motor como gerador nesse caso, porque eu estou em uma descida e na verdade eu estou fazendo o eixo dele girar e não a bateria fornecendo corrente elétrica que fará através do torque o eixo girar. Eu estou, ou a massa, está fazendo este eixo girar, que por sua vez então faz o motor autoinduzir uma tensão que é maior que a da bateria e, portanto, eu posso fazer a carga desta bateria. Então, eu posso fazer a energia circular do motor para a bateria, regenerando, então, energia na descida, ok? Então, este é um exemplo, né, de funcionamento de um motor no modo motor e no modo gerador, ok? Então, é um circuito muito simples que utiliza unicamente uma chave mecânica, um interruptor, por exemplo, uma chave liga e desliga, ele vai permitir que eu faça o acionamento do motor, e neste caso foi colocado um diodo de roda livre para que, nos momentos em que eu abro a chave, a corrente do motor possa circular em roda livre, sem provocar sobretensão sobre a chave. Então, o diodo de roda livre é importante, senão ocorrerá faiscamento nessa chave quando se fizer a abertura, porque o motor é uma carga indutiva, ok? Então, tem inércia de corrente. Então, este circuito simples com apenas uma chave mecânica, né? Um interruptor, por exemplo, com o diodo de roda livre, ele permite que o motor funcione no primeiro quadrante. Então, eu posso simplesmente ligar e desligar o motor e ponto. Tá? Então, as etapas são unicamente fonte fornecendo energia para o motor e na segunda etapa a energia então circulando em roda livre e a desaceleração do motor, sem o controle de aceleração. Então, com esse circuito, eu não posso controlar a velocidade, eu não posso inverter a rotação e eu não posso devolver energia, ou seja, regenerar energia. É o circuito mais simples que é unicamente liga e desliga. Ao substituir a chave mecânica por um transistor, nós não alteramos a natureza do circuito, simplesmente modificamos o elemento que está atuando como chave. Agora temos uma chave eletrônica, antes tínhamos uma chave mecânica. O funcionamento é exatamente o mesmo. Nós podemos simplesmente, acionando o transistor, ligar então o motor, fazendo ele funcionar ou não, mas agora tem um detalhe a mais. Como o transistor eu posso operar então no corte e na saturação, eu posso aplicar na base, se for um transistor bipolar, por exemplo, um sinal pulsado, uma onda retangular, ou seja, um sinal PWM, como nós estudamos nos conversores CCCC. E, consequentemente, eu posso controlar a velocidade do motor. Então, além de ligar e desligar, agora eu posso modificar, variar a velocidade do motor, que já é uma característica interessante. Eu posso acelerar e desacelerar, ok? Na segunda etapa, então, a energia circula em roda livre e, consequentemente, eu tenho desaceleração. Eu não posso inverter a rotação e eu não posso devolver energia para a fonte. Então, eu continuo operando apenas no primeiro quadrante, com a diferença que agora eu posso modificar a velocidade. Já se utilizarmos um conversor meia ponte, então vejam que agora estamos utilizando dois transistores e dois diodos, agora eu tenho um incremento no modo de funcionamento. Eu tenho o modo motor, em que o transistor 1 fornece então o caminho para a circulação da corrente entre a fonte e o motor. Então a corrente tem aquele sentido indicado pela seta vermelha e a tensão é positiva no motor, ele está funcionando então absorvendo energia da fonte, a potência é positiva, no primeiro quadrante ele é motor, ok? Então a primeira e a segunda etapa mostram esse modo de operação. Também ali se mostra já o sinal aplicado no gate ou na base do transistor 1,
fazendo ele então funcionar no modo motor, ok? A tensão que aparece sobre ele, a corrente é positiva, tá? Se agora ao invés de acionar o transistor 1, nós acionarmos o transistor 2, então quando eu abro o transistor 1, eu fecho o transistor 2, agora eu tenho um caminho para a energia armazenada circular em roda livre e a corrente pode ser negativa, ou seja, a corrente agora tem o sentido indicado pela seta verde, ou seja, ela pode voltar para a bateria pelo diodo 1 ou ela pode circular em roda livre pelo transistor 2. Então eu tenho um controle desse fluxo de corrente que vai para a bateria ou fica em roda livre. Então eu posso controlar quanto dessa corrente vai para a bateria ou fica em roda livre. Assim como na etapa anterior, né, no modo motor, eu posso controlar se vai corrente para o motor ou não, e consequentemente se ele acelera ou não. Aqui também eu posso controlar se eu quero carregar mais ou menos a bateria. Então, agora com um conversor meia ponte, eu posso então ligar e desligar o motor, alterar a velocidade dele, acelerar e desacelerar o motor, e posso devolver energia. Eu ainda não consigo inverter o sentido de rotação, mas eu já consigo trabalhar em dois quadrantes, o primeiro e o quarto, ou seja, no modo motor e no modo gerador, sempre com tensão com a mesma polaridade, ou seja, com tensão positiva na polaridade que nós escolhemos. Finalmente, vamos usar o conversor ponte completa, ou talvez vocês conheçam por ponte H. Agora eu tenho então dois braços, ou seja, 4 transistores e 4 diodos de roda livre, e agora eu tenho o controle pleno desse motor. Eu posso operar nos 4 quadrantes, ou seja, eu posso operar como motor girando em um sentido ou girando em sentido contrário. Então vejam que a figura abaixo mostra um sentido de rotação, tensão positiva e corrente positiva no motor. Na outra figura eu tenho agora corrente negativa e tensão negativa, então ele gira no outro sentido. E na sequência nós temos então o modo gerador, quando a corrente e a tensão, uma é positiva e a outra é negativa. Então isso significa que a corrente está retornando do motor para a fonte, ou seja, o caminho que a corrente faz é no sentido de devolução de energia do motor para a fonte. Então, com o conversor ponte completa, nós podemos ligar e desligar o motor, acelerar e desacelerar o motor, regenerar energia e inverter a rotação do motor. Então, com o ponte completa, eu tenho o controle total dessa máquina de corrente contínua. Então, é o conversor mais completo para o acionamento de um motor de corrente contínua. Então, este foi o princípio no sentido dos quadrantes de operação, para que vocês entendam que um conversor ponte completa tem mais componentes, mas ele permite mais opções em termos de funcionamento e de modos de funcionamento em relação a simplesmente utilizar uma chave liga e desliga. Então, cada escolha do circuito que eu vou utilizar significa que eu tenho mais versatilidade no uso dessa máquina de corrente contínua, por exemplo. Ok? Vamos falar um pouco agora de modulação. Então, nós estudamos lá nos conversores CC-CC a modulação PWM, que significa que eu posso alterar a largura do sinal que eu aplico no interruptor e, com isso, alterar a tensão de saída. Lembrando, então, que o período é fixo, porque a frequência de chaveamento é fixa, mas a razão cíclica é variável entre 0 e 100% e, portanto, o tempo que a chave fica ligada, que é o T-on, ele é variável entre 0 e 100%. Tá? E o T-off, que é o tempo que a chave fica aberta, é o complemento do T-on para que a soma resulte em um TS, que é o período de chaveamento, fixo. Tá? Muito bem. Na modulação PWM senoidal, então agora tem a palavrinha senoidal após o PWM, que significa que nós vamos fazer então a largura dos pulsos variar senoidalmente. Então eu vou ter intervalos em que os pulsos serão estreitos e eu terei intervalos em que os pulsos terão uma largura maior. E o formato, então, o comportamento dessa largura se dará de maneira senoidal, ou seja, seguirá
uma função seno. Então nós mostramos agora que a razão cíclica ela depende do tempo, então a tensão de controle dividido pela tensão triangular também são variáveis que podem depender do tempo, mas na figura que estamos mostrando, a triangular tem então frequência fixa e amplitude fixa, então ela é constante, a amplitude dela. Já a tensão de controle, o VC, ele vai ter um comportamento conforme a função seno, que tem um valor de pico, que multiplica seno de t. Tá? Então, na razão cíclica eu tenho uma componente que dá a amplitude, o valor de pico, que é VC sobre a tensão triangular, multiplicada pelo seno, que vai variar de -1 a 1. Tá ok? Então esta é a ideia da modulação PWM senoidal. Aqui mostramos que quando a gente altera a amplitude da tensão de controle, eu altero a largura dos pulsos, exatamente como a gente fazia no conversor CCCC. Tá? Então a amplitude da modulante, que é a tensão VC, ela altera a largura dos pulsos. Já a frequência da modulante, ela vai alterar o padrão, né, de comportamento dos pulsos e afetar então a frequência da fundamental da tensão de saída. Okay? Então aqui se mostra a tensão triangular e a tensão de controle, e a tensão VAB é a tensão de saída do inversor antes do filtro, antes de se aplicar um filtro LC, por exemplo, tá? Como a gente fez lá no conversor Buck, tá ok? Então vejam que a modulação pode ser dois níveis, então a tensão VAB ela é mais VI, que é a tensão da fonte, ou menos VI, então ela é igual à fonte ou à fonte invertida, tá? Enquanto na modulação três níveis, neste caso se utiliza duas triangulares comparadas com a senoidal, e aí eu tenho uma tensão VAB que tem três níveis. Ela tem o nível mais VI, o nível 0 e o nível menos VI. Tá? Então a diferença em relação a dois níveis é que eu tenho o nível 0 também. Tá? Com isso, então, eu tenho um padrão de pulsos que é um pouco diferente, mas ainda segue o formato senoidal. Isto facilita muito o esforço de filtragem, ou seja, o filtro LC precisará um esforço menor. Consequentemente, eu preciso então um valor de indutância e de capacitância menores. Tá? Então a modulação 3 níveis, ela resulta em um conversor mais enxuto, com menor volume e menor peso em termos de filtro. Tá ok? Em termos de comutação é diferente, mas em termos de filtro resulta num conversor menor. Tá? E para os dois conversores, então, quando eu aplico o filtro, eu tenho a tensão de saída senoidal. Tá? Então, mostrando ali a tensão VO, senoidal tanto em dois níveis como em três níveis, tá ok? Então, vamos falar agora do princípio de funcionamento. Então, o conversor mais simples é o meia-ponte, porque ele utiliza simplesmente duas chaves, o transistor 1 e o transistor 2, e os respectivos diodos de roda livre, tá? Em inversores, em conversores CCCA, nós sempre vamos utilizar a chave com o seu elemento diodo de roda livre em antiparalelo, para que eu tenha um caminho para a corrente, porque a corrente pode ser bidirecional, tá? Então, o meia-ponte ele precisa de uma fonte dividida, ou seja, duas fontes. Aqui está sendo chamada de VA e de VB. Pode ser, normalmente é uma tensão simétrica, tá? Então, mais ou menos 50 volts, mais ou menos 100 volts e assim por diante, ok? Então, veja que eu preciso duas fontes e a referência está no ponto central das fontes ou no ponto central do braço ali da conexão da chave 1 com a chave 2, ok? Então, as tensões elas são conhecidas, nós definimos elas no projeto. A tensão máxima que pode aparecer sobre o resistor é justamente a tensão VA ou a tensão VB. Quando eu fecho a chave 1, vejam que a tensão VO fica conectada no mais VA. Então a tensão de saída VO é igual a VA. Por sua vez, quando eu fecho a chave 2, o mais da tensão VO vai estar conectado pela chave 2 no menos VB. Então isso significa que VO é igual a menos VB.
ok? Deste modo que ele atua como inversor, porque ele aplica uma tensão positiva na saída ou negativa na saída, invertida na saída. Calculando o valor médio desta tensão e considerando que as tensões VA e VB são uma tensão VI equivalente, que seria a soma dessas duas tensões para ficar equivalente ao ponte completa, por exemplo. Então a tensão VA e VB é VI sobre 2, portanto, a minha tensão VO vai ser VA vezes D menos VB, que multiplica 1 menos D. Substituindo, então, VI sobre 2, nós encontramos ali do lado direito que VO, tensão de saída, é VI sobre 2, que multiplica 2D menos 1. Tá? Portanto, a razão cíclica, neste caso, está sendo considerada entre 0 e 1. Se ela for 0, então 2 vezes D, 2 vezes 0 dá 0, eu fico com menos 1 que multiplica VI sobre 2. Tá? Por sua vez, se o D é 0,5, 2 vezes 0,5 vai dar então 1, 1 menos 1 vai dar 0, que multiplica VI sobre 2, que resulta em 0. Por fim, se o D for igual a 1, então eu tenho 2 vezes 1 é 2, menos 1 é 1, que multiplica então VI sobre 2 e vai dar então mais VI sobre 2. Então este conversor, ele pode entregar na saída uma tensão que é variável entre menos VI sobre 2 até mais VI sobre 2, conforme a razão cíclica. Razão cíclica de meio, a tensão média, né, aqui estamos falando de valor médio, será zero porque a área positiva é igual à área negativa. Tá ok? Isolando o D, nós encontramos que o D será meio mais VO sobre VI. Então o D ele tem uma parte constante, que é 0,5, e tem uma parte que o projetista vai alterar conforme ele quiser o VO diferente do VI e assim por diante, tá? Como era lá no conversor Buck, só que no conversor Buck não tinha parcela meio, tá? Porque não tinha a ideia de inversão, tá ok? Uma coisa importante quando nós utilizamos inversores, com este formato de conexão então dos interruptores em braços, ou seja, um interruptor após o outro, né, conectados em sequência e com seus diodos de roda livre em antiparalelo, é que nós precisamos de um tempo morto. O que é o tempo morto? O tempo morto é um pequeno intervalo em que nenhum dos interruptores está sendo acionado. Por que esse tempo é necessário? Porque se nós tivermos o interruptor 1 conduzindo, que é a primeira etapa ali nas formas de onda e também nas etapas de funcionamento. Eu tenho a primeira etapa então. Se, enquanto o interruptor 1 está conduzindo, eu fechar o interruptor 2, eu provoco um curto nas fontes VA e VB. É o chamado curto de braço. Tá? Então esse é o maior problema de provocar danos em inversores. É por algum motivo, ruídos, enfim, né, os interruptores entrarem em condução simultaneamente. Neste tipo de inversor, que é um inversor de tensão. Tá? Então é o curto de braço, porque o curto-circuita a fonte e aí os transistores vão danificar, a não ser que eu tenha proteção. Né? Ok? Então o que se faz? Eu tenho a primeira etapa, que é o interruptor 1 funcionando. Eu abro o interruptor 1, espero um intervalo de tempo que vai depender da tecnologia do interruptor. Se for MOSFET, pode ser alguns nanosegundos, por exemplo, 50, 100, 200 nanosegundos, enfim. Tá? Se forem interruptores mais lentos, como bipolar ou IGBT, eu vou esperar um tempo um pouco maior, 500 nanosegundos a 1 microsegundo, por exemplo, e assim por diante. Tá? Então, o tempo morto, o tempo que eu espero, é o tempo suficiente para que o interruptor 1 abra e que eu não acione o interruptor 2 acidentalmente, tá? Então é um tempo de segurança. Por que é chamado tempo morto? Porque nesse intervalo nenhuma chave está acionada, tá? A seguir eu fecho a chave 2. Então após eu dar esse intervalo de segurança, eu fecho a chave 2 e aí agora sim, né, a tensão vai se inverter então sobre a carga e a corrente a seguir vai então cair e eventualmente também inverter de sentido.
tá? Novamente, quando eu voltar para a outra etapa em que eu abro o interruptor 2 e vou fechar o interruptor 1, então veja que o tempo morto sempre é necessário quando eu abro um e fecho o outro, quando eu passo de um interruptor conduzindo para o outro. Nesse intervalo eu preciso inserir o tempo morto. Então, o interruptor 2 está conduzindo, eu irei abri-lo para fechar o 1, novamente eu deixo o intervalo de tempo morto. E aí, depois eu aciono o interruptor 1. E assim por diante, tá? Esse tempo morto pode ser obtido digitalmente no microcontrolador ou de forma discreta nos componentes. Muitos circuitos integrados que fazem o acionamento de interruptores na forma de braço, né, que já fazem o acionamento dos dois interruptores, porque vejam que o interruptor de cima ele está com o emissor dele em ponto diferente do emissor do T2, ou seja, eu tenho referências diferentes para cada interruptor. Então há circuitos integrados que já fazem esse acionamento para os interruptores que estão posicionados na forma de um braço com a inserção de tempo morto, tá? Eventualmente até com proteções também de sobretensão e de sobrecorrente, tá? Então este foi um primeiro momento, ou seja, uma primeira aula falando dos conversores CC-CA, em que abordamos, né, os quadrantes de funcionamento, que são bem importantes para que se entenda a necessidade de ter ou não conversores mais complexos para acionar uma carga. A seguir falamos da modulação PWM senoidal, que tem então a diferença de que os pulsos têm uma variação que se altera senoidalmente. E agora no final falamos do conversor meia ponte operando com carga resistiva e da necessidade do tempo morto, tá? Na próxima aula vamos falar dos dois conversores meia ponte e ponte completa, operando de dois modos, como inversor onda quadrada e como inversor PWM senoidal. Ok? Então agradecemos pela atenção de vocês e aguardamos vocês na próxima aula.